Abrindo 1 João capítulo 3, 19. 1 João capítulo 3, 19. Curando um coração bipolar. Todo mundo achou? Vamos ficar em pé. Vamos ler com fé e com atenção, lembrando que as nossas vidas dependem dessas palavras. 1 João, capítulo 3, versículo 19, diz assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Até aqui a palavra do Senhor, podeis assentar. Vamos orar. Deus amado, fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, é o que eu peço, Senhor, fale aos nossos corações, é o que eu peço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, você já ouviu falar em um coração bipolar? Sim ou não? Quem já ouviu, levanta a mão, só para eu ter noção. O que é o coração bipolar? Coração bipolar é você estar on e off. É você estar de um jeito e estar de outro em segundos. Alguns vão dizer que o seguinte: o termo bipolar é empregado para dar nome ao distúrbio que se refere exatamente a esse aspecto de oscilação entre dois polos extremos de humor. Grávidos têm isso, não é? A mulher grávida, às vezes, quer comer coisas que você jamais imaginou. De repente, não quer mais. As pessoas são assim, meus irmãos. Não só os grávidos, mas todos nós somos bipolares. Chefes, já viram isso? Chefe gosta de ser bipolar. Chefe tem dia que quer te amar, mas, de repente, ele está a fim de te esguelar. Por quê? Não sei, ele é bipolar, é assim que temos que aceitar a maioria das vezes, não é verdade? O fato, meus irmãos, que não são só os grávidos, os chefes, todos nós, em um nível, somos bipolares, usamos máscaras, mudamos. Você é assim, meus irmãos, mas ainda bem que a verdade não depende de mim e de você, porque se ela dependesse, imagina, olha só o que a nossa confissão de fé vai dizer. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende. É isso que a Igreja Presbiteriana acredita. Então, a Bíblia não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade que é o seu autor tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, graças a Deus. Por quê? Porque nosso Deus não é bipolar. Alguns olham, nossa, mas o Antigo Testamento era um Deus mau. No Novo Testamento é um Deus amoroso. Aí se esquece de Jesus pegando o chicote e descendo em todo mundo. Se esquece de Jesus irado. Se esquece de tantas coisas que cria-se uma teoria dizendo, não, Deus no Antigo Testamento parecia que estava com raiva. No Novo ele é amor. E se perde dos salmos de graça que nós temos. Não é verdade? Se perde de quando nós lemos os 10 mandamentos. Antes de começar o primeiro mandamento, vem o quê?
a graça. Eu te livrei da casa da escravidão. Mas o nosso coração bipolar, ele nos prega peças. Meus irmãos, para essa ideia de bipolaridade, eu quero que você entenda que é uma expressão pagã. Isso é um resquício pagão dentro do seu coração. Eu estou usando esse termo bipolaridade, não é voltado para a psicologia. Esse termo eu quero que você entenda que ele é um termo altamente, Ricardo, religioso. Altamente religioso. Então veja, você tem uma série de vontades. E enquanto você não saciar essa vontade, essas vontades, na maioria das vezes, são os seus deuses. Enquanto você não saciá-las, você vai mudar de humor. Porque nós fomos separados de Deus. Isso é bipolar. Você quer ser saciado, você quer ser acariciado, você quer atenção, você quer holofote para você. Se essas coisas não acontecerem, você começa a ficar irritado. Se você não receber um bom dia legal dentro do seu trabalho, você fica irritado. Se o dinheiro não caiu no dia certo, você então não vai poder comprar aquilo que você queria, você fica irritado. Então, a bipolaridade aparece, meus irmãos, aparece. Então, nós temos uma postura pagã aí nos dias de hoje. Nós temos, porque nós queremos seguir a alegria do nosso coração. Você já ouviu falar, ouça o seu coração e seja feliz? Ouça o seu coração. Aquilo que alegrar o seu coração, não importa. Aquilo que alegrar e vir o seu coração, siga-o. Siga-o. Mas a gente acabou de ler em Romanos 1 que Deus nos largou aos desejos dos nossos próprios corações. E vejam, Jeremias vai dizer que o nosso coração é mais enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. O seu coração. Vitor, o seu coração. O coração desse pastor. Todos nós. Todos nós. Paulo vai retomar isso dizendo, porque tendo conhecido a Deus, nós não o glorificamos como Deus, nem lhe rendemos graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Por isso que somos bipolares. Bipolares. Você quer ver uma coisa? Tem uma criança que quer muito o iPhone 378. O último. Nem existe. Já está esperta. Tem uma criança querendo PlayStation 17. Aí ela ganha. No dia seguinte, ela quer outra coisa. Por quê que ela já quer outra coisa? Porque aquilo perdeu sentido. Ela só queria ter. Ela só queria ser saciada. Aquilo não era importante. Aquilo não era importante. Muitas vezes somos assim. João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado com esse coração. Temos que tomar cuidado. Olha, justamente para que os ídolos que se escondem dentro do nosso coração, eles não saiam e nos possuam. Porque quando eles saírem e nos possuírem, a sua vida estará completamente arruinada. A graça de Deus, é isso que eu quero falar para vocês hoje. Eu quero trazer o remédio para que você consiga colocar um cercado no coração de vocês, que é pecaminoso, para que essas coisas que estão lá, essas alterações que acontecem dentro de vocês, consigam ser presas
guardadas, refreadas pelo mal. Então, resumo, vamos tratar isso de forma rápida. Curamos um coração bipolar quando injetamos a vontade de Deus nele. Bem claro, não é? Você quer curar o seu humor maluco? O seu coração louco? Injete a vontade de Deus nele. Simples, porém complicadíssimo. E é isso que nós vamos ver. Primeira coisa, Deus nos trouxe para a sua verdade. Então acalme o seu coração. Deus nos trouxe para a sua verdade. Acalme o seu coração. Mas bem, pastor, como posso curar a bipolaridade? Como posso curar isso? Como posso ser direcionado por essa verdade? Meus irmãos, acalme o seu coração. Primeira coisa, você precisa saber se você está na verdade. Primeira coisa que você precisa saber é se você é um homem, um ser verdadeiro. É isso que você precisa saber, meus irmãos. Essa é a primeira coisa. Veja o versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele. Qual é a ordem? Tranquilizaremos o nosso coração. Você tem que sair daqui entendendo que você é bipolar. Você é bipolar. Você é assim. E sabe o que é pior? Você não suporta isso. Mas pastor, como assim? Me explica mais. Tem dia que você acorda alegre do nada. E tem dia que você quer matar o seu irmão do lado do nada. Tem dia que você quer vir para a igreja cantando louvores, o nosso general é Cristo, ninguém vai me segurar, vou adorar até de madrugada. Tem dia que, não quero nem saber. Por quê? Porque seu coração é assim, meus irmãos. O seu coração é bipolar. O seu coração é bipolar. Não é bipolar não, pastor. Então compare comigo o versículo 20 e 21. Se o nosso coração nos acusar, se o coração não nos acusar. Ele está dizendo, se o nosso coração nos acusar. Mas vai ter hora que ele não vai nos acusar. Por quê? Porque ele é assim, é on e off. Uma hora ele vai te acusar, tem hora que ele não vai te acusar e mesmo assim você vai estar em pecado. Não é assim não. Lembra-se de Jonas? Enquanto ele estava no barco, todos com o coração desesperado. E o coração dele? Calmo, dormindo, em paz. O coração dele não o acusou. Porque tem gente que fala assim, não. Meu irmão, o Espírito Santo vai falar o seu coração. E quando tiver tudo em paz, o Espírito Santo está te direcionando. Então, ali foi uma direção. Acho que o Espírito Santo errou com Jonas. Né? O acalmou no lado errado, na hora errada. Lógico que não, meus irmãos, porque a verdade, ela não está em nós, está fora de nós. Somos o caos em pessoa. Precisamos dela, meus irmãos, dela. Tem um filme, eu não sei se vocês já viram, Piratas do Caribe. Alguém já viu Piratas do Caribe aqui? Filme Piratas do Caribe. Só uma pessoa viu? 2 pessoas? 3? Tá ótimo. Sessão cinema aqui, Piratas do Caribe comigo, para a gente entender o exemplo que eu vou dar. Jack Sparrow é o pirata do filme. Ele tinha o quê? Na mão, uma bússola. E a bússola era muito doida. Por que era muito doida? Porque depois, na metade do filme, a gente descobre que aquela bússola, ela direcionava a vontade do dono da bússola. E ele era doido, por isso que ela era doida. Aí quando ele queria a eternidade, ela apontava para um lugar. Quando ele decidia algo, a bússola apontava para um lugar. E isso é o seu coração, meus irmãos. Ela está apontando para todos os lugares. O seu coração está apontando para todos os lugares. Você é uma pessoa em crise. Você é uma pessoa em crise. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, cuidado com esse negócio da paz do coração. Tem que ter paz no coração. Já viu isso? Não, tem que ter paz no coração. Eu vou fazer algo. Olha, eu parei de servir no ministério porque eu não estava com paz no coração. Isso não existe, meus irmãos. Sabe por quê? Por causa de um negócio chamado senso do dever. Se você se comprometeu, seja com a igreja, seja com o seu irmão, seja no seu trabalho, não interessa paz no coração.
Interessa a palavra que você deu. Não interessa o que a justificativa que você vai dar. Interessa a verdade do Evangelho que está dentro de você. Você expressa Cristo. E Cristo é de verdade ou não é? É na sua vida ou não é? Então não interessa se você tem bipolaridade. Não interessa, ninguém quer saber disso, meus irmãos. Isso vai ser curado no céu. Enquanto você estiver aqui, você vai lutar contra você mesmo. Eu não quero ir. Mas por que eu tenho que ir? Senso do dever. Senso do dever. Por que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Porque Ele me salvou. Mas hoje eu não estou afim. Mas senso do dever. Hoje criamos esse negócio do siga o coração, que todo mundo é doido. Hoje eu venho à igreja, amanhã não venho, hoje eu quero trabalhar. Você não aplica isso no trabalho? Hoje eu não quero trabalhar, eu vou faltar. Alguns ainda pegam lá um atestado, né? Mas pega 2, 3 para você ver o que acontece. Não é? Mas, meus irmãos, não é assim que o Evangelho nos chama. Nós precisamos do senso do dever, lembrando que Deus é maior do que tudo isso, e Ele conhece todas as coisas, mesmo você não querendo ir, vá! Por quê? Porque você deu a sua palavra e confia no Deus que controla todas as coisas. Você se comprometeu? Vá! Você se comprometeu? Assuma. Deus é a medida, porque tem gente que fala o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Se te faz sofrer, não assuma isso, não. Para Cristo foi diferente. Ele teve que sofrer para nos salvar, meus irmãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas conversas que a internet, o Facebook, o Instagram, essas coisas nos trazem. Às vezes vamos ter que suar sangue com Cristo. Às vezes, vamos ter que chorar a madrugada toda. E a alegria vem pela manhã, meus irmãos. Então, cuidado com o negócio de paz no coração. Cuidado, ele prega. Veja, Jonas, ele entende isso e vai pregar com raiva. Mas prega, meus irmãos, por causa do senso do dever. Então, vá fazer a obra de Deus com paz, sem paz, mas obedeça. Você foi chamado a obedecer o Senhor, a obedecer. Então, como você controla a bipolaridade do seu coração? Com o senso do dever. Com o senso do dever. E não só isso, meus irmãos. Tranquilize seu coração. Quando ele começar a ficar doido, tranquilize sabendo que Deus controla todas as coisas. Você é da verdade, você já o conhece, você tem um relacionamento. Ora, Deus, eu não quero ir, mas eu vou chorando, mas eu não queria ir, eu estou sendo sincero, mas eu vou. O Espírito Santo não move em você, não é assim a música? Espírito Santo se move. Então, vamos nessa, meus irmãos, o Espírito Santo movendo, a gente chorando, com o alegre, mas você precisa superar esse coração bipolar que você tem, e ele é pecaminoso. E olha, meus irmãos, como que você vai superar a bipolaridade do seu coração? Amados, se o nosso coração não nos acusar, ou se ele nos acusar, o que você precisa fazer? Eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. O que você tem que fazer? Temos confiança diante de... Confia em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Tanto a paz como a tribulação, elas são perigosas. Porque tem gente que fala assim, porta aberta e porta fechada. Acho que Deus abriu uma porta para mim, aí é um elevador, ele não está lá, você caiu. Que não tem elevador, né? Mas lá em Brasília tem. Às vezes a porta abre, o elevador não está lá. Você entrou, caiu. Então, cuidado com portas abertas. Às vezes, nem todas as portas que são abertas é para você entrar. E nem todas as portas que são fechadas é para você desistir. Às vezes Deus está falando, olha, eu abri. Vamos ver se você vai entrar. Vamos ver se você realmente entendeu os meus pensamentos. Olha, eu não estou abrindo agora não. Vamos ver se você realmente é um homem de fibra e ora. Vamos ver se realmente você quer isso. Até porque foi assim com Jacó, não foi? O negócio de porta aberta e porta fechada. A porta dele foi na pancada a madrugada toda com Deus, né?
porta fechada ali, ele não abria de jeito nenhum, até que ele agarra, só solta, se você abrir essa porta. E assim, meus irmãos, às vezes precisamos nos agarrar a Deus. Então, cuidado com esse negócio de porta aberta, porta fechada. Você tem que confiar em Deus e seguir a sua vontade. Sabe por quê? Porque Deus sempre será maior do que os seus problemas. Deus sempre vai saber do que realmente você precisa. Então, Deus nos trouxe para a sua verdade, que é o Evangelho. Acalme seu coração. Em segundo lugar, Deus cura a bipolaridade do nosso coração quando pedimos a vontade dele e injetamos em nossos corações. É assim que ele cura. Olha o versículo 22. Aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Meus irmãos, nós precisamos pedir aquilo que é agradável a Deus. E o que é agradável a Deus está expresso nas suas ordens. Então, existem vontades claras do Senhor. Como? Não adulterarás. É uma vontade clara do Senhor ou não? É meio obscuro, é meio esfumaçado. Não, é claro, né? Não é para eu olhar para outra mulher, não é para eu olhar para outro homem, não é para eu, adulterar. Não é para eu adulterar, essa é a ordem. Essa é uma ordem clara. Mas existem, meus irmãos, existem momentos que nem todas as ordens parecem claras. Veja, uma criança de 2 anos, chegando para o pai, falando: pai, com que roupa eu vou para o culto? É clara a pergunta da criança, não é? A preocupação do pai em vestir a criança é legítima, não é? Sim ou não? Sim, até aí não tem problema. Agora, um filho de 18 anos chega para o pai, nu. Pai, que roupa que eu vou para o culto? Parece algo de errado. E, meus irmãos, Deus às vezes, Ele não quer isso de nós. Porque nós temos um relacionamento com o que lhe é agradável. Nós temos um relacionamento com Deus. Ele não quer essa coisa. E olha, meus irmãos, vão haver situações embaçadas do Senhor, justamente para que você possa aplicar os princípios e os mandamentos e responder a Deus como Ele quer ser respondido, para adorar a Deus nas suas ações. Então existem momentos claros. Quais são? Não adulterarás, não ter outros deuses diante de mim, não falar nome de Deus em vão. Tudo isso é claro, não é? Agora, pastor, eu tenho 3 empregos. Qual que desses empregos aqui é a vontade do Senhor? Pastor, eu tenho 4 candidatos para votar. Onde que eu posso olhar na Bíblia o nome deles para eu votar certo? Existem momentos que parecem ser embaçados, não parece? Mas são nesses momentos que você não pode agir como uma criança de 18 anos, chegando para o pai: pai, com que roupa eu vou para o culto? Porque Ele está te dando todo um aparato para você amadurecer e tomar a atitude que agrada ao Senhor. Um coração bipolar não consegue, meus irmãos. Um coração bipolar é doido. Por isso que você precisa se apegar às vontades do Senhor, injetar no seu coração e agir conforme a Bíblia nos manda. E veja, eu tenho um exemplo e vou trazer o exemplo do Heber Júnior. O primeiro exemplo é: tenho 3 empregos. Tem algum emprego que vai ferir diretamente os 10 mandamentos? Como assim, pastor? Não, tem um emprego aqui que ele é todo domingo. Ah, não, mas tem o dia do Senhor, você vai pegar esse? Ah, não, porque abriu a porta. Tem uma porta aberta para mim. Não, mas tudo bem, você tem 3. Um fere o dia do Senhor. É esse que você vai pegar? Não, então você já corta. Então, Deus te deu a mente de Cristo para que você possa pensar aquilo que Cristo pensa sobre o dia do Senhor,
sobre relacionamento, sobre amizade. Então, quando essas coisas aparecerem, você precisa ter a mente de Cristo. Agora, o Heber Júnior, um pastor Heber Júnior, ele vai nos ajudar. Ele nos dá 4 caminhos quando situações embaçadas aparecem nas nossas vidas. A primeira é refletir sobre os princípios bíblicos. Esse que eu acabei de trazer aqui. E os motivos do seu coração. Escreva em algum lugar. Por que você quer aquele emprego? Descubra o motivo do seu coração. Não, porque eu quero muito dinheiro. Não, porque eu quero sair de casa, eu não gosto do meu marido. Por que você quer aquele emprego? Coloca lá os motivos do seu coração. Por que você quer casar? Ah, não, porque eu não quero ficar sozinho. Porque eu não quero chegar na igreja sem ninguém do meu lado. Coloca aqui, reflita. Primeiro caminho, veja os princípios. O que Deus fala sobre relacionamento? O que Deus fala sobre casamento? Escreve lá, faça um exercício você com Deus. Escreva no papel. E aí ore, Ore. Segundo passo, busque aconselhamento sobre o assunto. Quais são os grupos familiares? Pergunte para sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe sobre aquele emprego, sobre aquele passeio, sobre aquela menina. Pai, aquela menina. Pastor, aquela menina. O que você acha? Pô, mas aquela menina nem crente é, meu irmão. Por que você está se avoando para cima dela? Aí a gente volta para o primeiro ponto. Não, porque ela é bonita. Não, aí ela não adora a Deus. Então, pisa no freio. Então, esses são os passos. Veja princípios bíblicos, motivo do seu coração, escreva no papel. Segundo, procure aconselhamentos aqui na igreja, amigos próximos, especialistas na área. Terceiro, suspeite de quem? Do seu coração, da sua motivação. Por que eu quero isso? Por que eu quero me candidatar? É para que as pessoas ovacionem meu nome ou porque eu quero trabalhar para a glória de Deus? Porque eu tenho dom, porque eu fui dotado de talento administrativo, social, e é por isso que eu vou me candidatar. Eu já trabalho na sociedade, eu amo isso. Eu não vou me candidatar para lá na frente fazer algo. Eu já faço, a minha vida é essa. Então, suspeite do seu coração. Em quarto lugar, se você ainda não tiver certeza, espere. Volta para o primeiro ponto. Volta. Então vão existir situações embaçadas na nossa vida. Vão existir situações que Deus é como se Ele estivesse num grande estágio de futebol. E Ele te treinou. Ele te coloca aqui sentado. Ele te ensina a Bíblia. Todo dia Ele fala com você na sua devocional. Você não faz devocional? Tem que fazer. Que é a leitura bíblica e oração. E aí vão haver momentos que Deus te coloca nos jogos difíceis. E esses jogos difíceis, Ele vai ficar aqui olhando. Como é que Ele vai jogar agora? Ele treinou a semana toda comigo. Deixa eu ver aqui. Há uma expectativa de Deus no seu filho. Deixa eu ver. Porque Ele é pai, né? Deus não é pai? Ele não nos adotou? Então cria-se uma expectativa. Deixa eu ver. Meu filho, acertou. Aí quando você vai ver, é o Espírito Santo te movendo atrás de você. Mas você acertou, meus irmãos. Você acertou. Então, injete a vontade de Deus. Veja o versículo 22. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. É o que Paulo está dizendo. Peça a vontade de Deus. Mas eu sou tão doido, eu não me aguento em mim mesmo. Um dia eu estou chorando, não aguento, eu choro no filme de alegria, de comédia, eu fico com raiva em filme de romance, eu acordo com raiva. Meus irmãos, injete no seu coração a vontade de Deus. Injete, comece a pedir os mandamentos de Deus, comece a decorar os mandamentos de Deus, porque assim você vai andar de forma agradável a Deus. Eu espero que você ande de forma super agradável a Deus. E assim, quando você começar a fazer isso, você vai cercando o seu coração.
Porque você vai começar a conhecer o seu coração, as suas vontades, a hora que você vai estourar. Aí você, além dos mandamentos, você tem o quê que o Espírito Santo lhe deu? O fruto. Qual é uma das características do fruto? O autocontrole, o domínio próprio. Ora, então o cercado vai fechando, porque é natural, meus irmãos. Olha o que Jesus disse. Pai, se queres passar de mim... Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Claro que aqui ele fala num aspecto sem pecado. Você faz isso dentro do pecado. Ele só está mostrando como a nossa natureza, ela é ruim mesmo. Ela é ruim mesmo. Mas podemos fazer a vontade de Deus, porque Cristo fez. Sim ou não? Sim. E como você pode fazer a vontade de Deus? Meus irmãos, olha só. Ora, o seu mandamento é este. Esse é o nosso terceiro ponto. Deus cura a bipolaridade do nosso coração quando Cristo é o Senhor do nosso coração. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Meus irmãos, então a gente tem que amar esse mandamento de Cristo. Temos que ter Cristo em nossos corações. Então a gente olha para o dia do Senhor. Deus ama o dia do Senhor ou não ama o dia do Senhor? Ama o dia do Senhor. E vir ao domingo não quer dizer se você está afim ou não. Você que é cristão e foi chamado, o seu dever é de obedecer e estar aqui adorando porque você foi salvo. Eu gastei o dia todo no Rio, eu estou cansado. Não importa. Você teve de segunda a sábado. Não, pastor, mas aqui é diferente. Não tem nada diferente. É a sua organização que é péssima. Somos pecadores. Precisamos nos organizar. Precisamos nos separar. Se você quer adorar o Senhor, pague o preço. Venha, vá ao Rio, mas não gaste todas as suas energias à tarde. Mas esteja aqui. Por quê? Por causa do senso do dever. Não seja orientado pelo seu coração, porque se você fizer isso nas pequenas coisas, você vai negociar as grandes. Você vai se corromper nas grandes. Você vai. Então, coloque o Senhor como Senhor do seu coração. Obedeça os seus mandamentos, como Ele nos ordenou. É isso que está no versículo 23, não é? Que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que Ele nos deu. E o 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Meus amados, estamos para concluir. Um pastor chamado Mark Jones disse: o Filho de Deus demonstrou o seu amor por seu Pai ao guardar os seus mandamentos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados a amar como Cristo amou a Deus. Não importa as suas motivações, importa se as motivações de Cristo estão se esvaindo de você, saindo de você, e é difícil. É por isso que você tem que vir à igreja, para você ser fortalecido, porque tem dias que ninguém quer vir mesmo. Mas como você vai ser fortalecido se você não vem? Sozinho o soldado cai. Começa a orar: Deus, acalme essa loucura do meu coração. Torne-se o rei do meu coração, coloque o cercado dos mandamentos no meu coração, me faça agir como Cristo agiu, porque Ele conseguiu agradar, Ele pediu para afastar o cálice, mas Ele fez a sua vontade. Deus, a minha oração é essa, é fazer a sua vontade, eu quero obedecer os seus mandamentos, me ensine. Eu não tenho nem decorados, eu não sei nem qual é o quarto mandamento, me ajuda, que péssimo cristão eu sou, porque eu não tenho essas coisas nem escritas na minha mente. Meu Deus do céu, como eu posso falar do seu amor se eu nem experimento esse amor? Deus do céu, como que eu vou para a igreja? Porque na verdade eu nem quero estar lá. Entrega o seu coração ao Senhor, seja honesto.
Seja honesto. Lembre-se, meus irmãos, o nosso coração, ele é depravado. O nosso coração, ele é depravado. O seu coração, ele é bipolar. E para isso, você precisa tranquilizar ele. Você vai ter que tranquilizar. Por quê? Porque Deus tem todo o controle. Segundo, injete os mandamentos de Deus. Terceiro, entregue o seu coração a Deus. Você não sabe o que você quer para a sua vida, mas Deus sabe. Deus sabe tudo sobre você. Deus escreveu todos os seus dias, diz o Salmo 139, quando sequer nenhum deles ainda havia existido. Entregue o seu coração. Diz a palavra do Senhor: se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Você quer saber o nível de cristianismo que nós estamos vivendo? É se você obedece. Não importa as suas emoções. Suas emoções são apenas o tempero daquilo que podem ser transformadas pelo Espírito Santo. Quando você começar a obedecer, você foi chamado para obedecer, meu irmão. Você foi chamado, você não foi chamado para dar pitaco naquilo que já foi determinado, escrito e está aqui. Você não foi chamado para revisar a palavra de Deus. Você não foi chamado para nada, já está tudo feito. É só pegar a palavra de Deus e colocá-la em prática. E o Espírito Santo vai fazer tudo por você na sua vida. Você não faz nada. O que precisa? Obedecer. Obedecer, meus irmãos. Só isso. Obedeça. Então, lembrem-se, o coração de vocês ele é bipolar. Segundo, acalme o seu coração. Terceiro, injete a vontade de Deus ali. E depois, faça com que Cristo reine em seu coração. Tenha um relacionamento com Ele. Tenha uma vida com Ele. Ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus à prova. Agarre-se a Jesus. Se há alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada hoje, agarre-se hoje ao Senhor Jesus. Não saia daqui sem que isso seja mudado. Agarre-se. Se você é uma pessoa áspera, agarre-se a Cristo que Ele vai mudar isso. Agarre-se. Se você é uma pessoa que é on e off, muda o tempo todo, agarre-se ao Senhor Jesus. Se você é uma pessoa mentirosa, agarre-se ao Senhor Jesus. Agarre-se. Não saia daqui, meu irmão, do jeito que você entrou. Não saia. Se você está ouvindo este sermão, esta chamada, é porque Deus ainda o quer como filho. Vamos orar. Deus amado, louvado seja teu nome, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor transforme os nossos corações estranhos, bipolares, esquisitos, luciferianos inclusive, Pai. Nos ajude, Senhor, a te amar cada vez mais, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Não nos deixe começar uma semana loucos seguindo os nossos corações, mas que possamos seguir o coração de Cristo e a vontade do Pai no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido a igreja a louvar. Eu te louvarei. Nosso último louvor. Hoje a gente está botando o Vivinho aí no rala.